A título de leitura introdutória, meus irmãos, abram por favor aí as suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. A gente vai ler todo esse salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 5. Assentados mesmos, a gente vai fazer essa leitura. Salmo 100. Irmãos e irmãs, digam o seguinte a palavra do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. Até aqui, versículo 5, todo o Salmo 100, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, irmãs, semana passada nós iniciamos esse estudo que nós vamos prosseguir hoje, que tem como título Vivendo para a Glória de Deus. Vivendo para a Glória de Deus. E conforme nós falamos na semana passada, esse tema que nós estamos considerando, ele não foi colocado de maneira solta, de maneira aleatória, não. De certa forma, ele fecha esses sermões que nós estamos fazendo acerca das nossas prioridades espirituais. Então, já vimos a prioridade que nós devemos ter em relação à palavra, já vimos a prioridade que nós devemos ter em relação à oração, já vimos a prioridade que nós devemos ter em relação à realização da obra do Senhor. Falta mais uma, que com a graça do Senhor nós veremos, mas qual é a principal das prioridades? Qual é o principal dos objetivos que eu, você, cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos enquanto povo de Deus aqui na terra? Justamente esse: viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor. Então nós fomos criados por Deus, nós fomos recriados em Cristo Jesus, tendo como objetivo, tendo como meta, tendo como finalidade justamente isso: viver uma vida que glorifique, viver uma vida que dignifique o santo nome de Deus, o santo nome do Senhor. Então, é por isso que nós estamos a considerar esse tema. É por isso que nós estamos a considerar esse estudo que nós iremos prosseguir com a graça de Deus. E conforme o roteiro que nós demos na semana passada, através desse estudo, a gente está tentando responder pelo menos 4 perguntas básicas dentro desse tema, vivendo para a glória de Deus. A primeira pergunta: o que é glorificar a Deus? A segunda pergunta: por que glorificar a Deus? A terceira pergunta: como glorificar a Deus? E a quarta pergunta: qual o resultado de glorificar a Deus? Então, é dentro desse plano, é dentro desse roteiro que nós estamos considerando este estudo. Na semana passada, a gente começou e com a graça de Deus nós terminamos a primeira pergunta ou o primeiro ponto. Ou seja, o que é glorificar a Deus? O que é glorificar ao Senhor? E dentro desse ponto que nós vimos na semana passada, a gente considerou que existem 2 aspectos da glória de Deus que precisam ser compreendidos, que precisam ser entendidos por nós. O primeiro aspecto, conforme nós falamos, é aquilo que nós chamamos de glória natural de Deus ou glória intrínseca de Deus, que é aquela glória que Deus já tem no seu ser. Ela não pode ser aumentada, ela não pode ser diminuída, ela é infinita, ela é perfeita em sua totalidade. Então, falar em glória de Deus é nos lembrar desse aspecto. Deus, Ele é o Deus glorioso. Mas não só isso. Existe um segundo aspecto, que é justamente o motivo do nosso estudo, que é aquilo que nós chamamos de glória tributada a Deus, glória devida a Deus, que é a glória que eu, você, todos nós
devemos ao Senhor, no sentido de sermos as suas criaturas, no sentido de termos sido salvos por Ele. Então Deus, Ele espera isso de nós, que vivamos para a sua glória, que vivamos para o seu louvor, pois foi com esse objetivo que Ele nos criou. Então este é o foco, este é o aspecto do estudo que nós estamos a realizar. Se Deus assim permitir, ao longo do terceiro ponto, a gente vai ver como isso acontece na prática, como é que nós glorificamos a Deus. Agora, nós devemos saber, nós devemos nos conscientizar que essa é a regra de vida que Deus tem estabelecida para cada um de nós. Se estamos aqui como criaturas de Deus, se vivenciamos esse mundo como povo salvo do Senhor, o que nós devemos fazer? Glorificar a Deus, render graças, tributar glórias ao santo nome do nosso Senhor. Então foi o que nós vimos na semana passada, o que é glorificar a Deus. E aí, na própria semana passada, a gente começou a trabalhar o segundo ponto. A gente estava ali no finalzinho da lição, mas para aproveitar melhor o tempo, a gente deu uma esticadazinha, mas hoje eu vou retomar, vamos assim dizer, o segundo ponto, e aí trabalhá-lo de maneira mais específica, de maneira mais detalhada, e se Deus assim permitir, seguirmos no terceiro ponto. Então, qual é o segundo ponto? É a segunda pergunta: por que glorificar a Deus? Por que nós devemos viver uma vida para a glória do Senhor? Por que nós devemos tributar honra ao nosso Deus? Porque esse é o nosso objetivo de vida, porque essa é a nossa finalidade enquanto pessoas aqui na terra. E aí, quando você começa a pensar nessa pergunta, quando você começa a indagar essa consideração, você chega pelo menos a 3 respostas que são básicas, 3 razões, 3 motivos pelos quais nós devemos viver para a glória do Senhor. A primeira razão foi porque Deus nos criou. A gente viu isso na semana passada. De certa forma, esse texto que nós lemos do Salmo 1, do Salmo 100, melhor dizendo, versículos 1 até o versículo 3, já aponta para isso. Fomos criados por Deus, nós que somos salvos, somos o seu rebanho, somos o seu povo, e por isso, o que é que Deus exige de nós? E por isso, o que é que Deus requer de nós? Que possamos lhe render graças, que possamos glorificar o seu nome. É bem interessante, porque quando você vê, por exemplo, esse Salmo 100, e você considera detalhes acerca do versículo 1, quando Deus nos convoca a celebrarmos o seu nome, celebrai com júbilo ao Senhor, a ideia que o salmista tem aqui é aquela celebração festiva, é aquela celebração comemorativa que existia no mundo antigo quando um exército vencia outro exército, dentro da sua comemoração. Então, aqui não é aquela alegria contida, aqui não é aquela alegria cabisbaixa, mas é você celebrar a Deus com toda a sua satisfação, é você glorificar a Deus com todo o seu entusiasmo, é você render glórias ao Senhor com toda a sua disposição. Então, é para isto, meus irmãos, é para isto, minhas irmãs, que Deus nos chama, para vivermos essa vida de celebração. É claro que dentro desse contexto do Salmo 100, o culto aqui, ou essa celebração, ela está dentro da realidade do culto que nós prestamos a Deus, o culto corporativo, mas na verdade toda a nossa vida, todo o nosso ser deve ser um culto contínuo ao Senhor. Por quê? Ele nos criou, somos criação sua, de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, de forma miraculosa. Nós não somos fruto do acaso, não. Deus, na sua providência, Deus no seu amor, Deus através do seu poder, trouxe todas as coisas à existência, inclusive cada um de nós. Então, se nós estamos aqui, se Deus nos deu vida, se Deus nos dá saúde, se Deus nos dá condições de existir nesta vida, o que é que nós devemos fazer em relação a Ele? Glorificar o seu nome, render-lhe graça, tributar-lhe louvor. Então, é por isso que nós devemos glorificar a Deus, porque nós fomos criados por Ele. Um outro texto, além do Salmo 100, que reflete também essa verdade, é o texto lá de Romanos. Abram, por favor, aí, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículos 36. Versículo 36. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir de 33, só para a gente contextualizar melhor a passagem. E lembrando que dentro do contexto maior,
de que Paulo estava falando, desde o início do capítulo 11. Ele estava falando da eleição divina, projeto divino da eleição, a eleição para a salvação, quando Deus havia escolhido a Israel a partir dos patriarcas. Então, Paulo, depois que faz toda essa descrição, depois que ele faz todo esse detalhamento, ele chega na conclusão do capítulo 11 de Romanos, através dessas palavras, versículo 33, olha só: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele exclama: quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Então, essas perguntas, conforme nós falamos, perguntas de retórica, elas são feitas pelo apóstolo Paulo em virtude daquilo que ele havia dito antes, ou seja, o plano de salvação, a eleição divina da salvação que o Senhor traçou desde toda a eternidade. Então, Paulo ele fica abismado diante disso, ele fica efusivo diante dessa realidade. Então ele faz as perguntas apontando justamente para isso, a grande sabedoria, o grande conhecimento de Deus. E aí ele fecha esse capítulo 11 com essas palavras, que aqui eu queria chamar a atenção, dentro do nosso estudo, versículo 36, olha só: em relação a Deus, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente, amém. Ele fecha aqui a sua doxologia, o seu hino de louvor a Deus. Então, ele aponta justamente para isso. Nós somos de Deus, vivemos para Deus, e por isso nós devemos glorificar a Deus. Aqui, é claro, ele se referindo especificamente aos salvos, mas conforme nós veremos daqui a alguns instantes, a gente vai ver que essa obrigação, ela repousa não só para as pessoas que têm consciência dela. Essa obrigação, ela repousa não só para aquelas pessoas que são salvas, mas viver uma vida para a glória de Deus é uma obrigação para toda e qualquer criatura, para todo e qualquer ser vivo que existe nesse mundo. E aqui eu até amplio, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Então, por que eu devo viver para a glória do Senhor? Por que eu devo glorificar a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele nos criou justamente para isso, para esse objetivo. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos glorificar a Deus. Em segundo lugar, nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque Deus fez todas as coisas para esse fim. Deus fez todas as coisas para esse objetivo. Que objetivo? Glorificar o seu nome. E aqui, meus irmãos, a gente percebe uma coisa fantástica. Aqui a gente percebe uma coisa formidável, porque quando você vai ver o relato das Escrituras Sagradas, o ensino da Palavra de Deus, você percebe essas declarações, que todas as coisas elas foram feitas para irradiarem a glória de Deus. Por exemplo, a criação no seu sentido geral. A criação no seu sentido geral, a ordem criada, a ordem firmada, ela não existe aleatoriamente, ela não existe sem motivo, ela não existe sem propósito, não jamais, mas existe para que através dela Deus também venha a ser glorificado. Olhem só, por exemplo, o que o salmista nos ensina no Salmo 19, versículo 1. Abram aí, por favor. Salmo 19, versículo 1. Isso aqui é o que nós chamamos de revelação natural. É Deus se revelando através das coisas que foram criadas. É o testemunho que todo ser humano tem, que Deus existe. Quando ele enxerga para a criação, ou quando ele olha a criação, melhor dizendo, ele percebe isso. A gente não vive em meio ao acaso, não. Alguém foi o responsável por criar todas essas coisas. E uma vez que ele é o responsável pela criação de todas essas coisas, elas devem viver para a sua glória. Olha só o que o salmista fala aqui no Salmo 19, o salmista Davi. Ele diz, olha só, os céus fazem o que em relação a Deus? Veja, proclamam a glória de Deus. Mas não só isso, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, meus irmãos, todo dia que a gente abre os olhos, todo dia que a gente acorda e se depara com a natureza, o primeiro sentimento que nós deveríamos ter é de glorificar a Deus por causa dela, por causa da ordem criada. Quando você olha, por exemplo, para a criação, o que é que você percebe?
você percebe alguns traços característicos que apontam para a perfeição de Deus, que apontam para a perfeição do Senhor. Por exemplo, existe uma organização natural na ordem criada. Tanto é que a existência humana ela é dividida por estações: inverno, outono, verão, primavera. Então isso nos mostra o quê? Que o nosso Deus, ele é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus inteligente. O nosso Deus é um Deus sábio, e por isso ele deve ser glorificado. Não só isso, quando você extrai da natureza aquilo que é necessário para a sua manutenção física, aquilo que é preciso para a sua subsistência aqui nesse mundo, o que é que você vai aprender de Deus? Que Deus, ele é o Deus bondoso, que não só nos cria, mas através da sua bondade, ele nos sustenta aqui na terra. Mas não só isso, quando você percebe esse fato, você se depara com a providência de Deus, que está aqui nos sustentando ao longo de toda a nossa existência. Enfim, meus irmãos, a criação é um testemunho vivo da glória de Deus. A criação é um testemunho vivo da glória do Senhor. Infelizmente, e o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1, o homem, em virtude do seu estado natural pecaminoso, ele perverte. Ao invés dele olhar para a criação e enxergar nela a perfeição do seu Criador, a perfeição do seu Deus, ele perverte e aí passa a adorar a criação ao invés de adorar ao Criador. É por isso que as pessoas adoram lua, estrela, as coisas que foram criadas, por causa dessa inaptidão que o homem tem, essa incapacidade que o homem tem, em virtude da sua condição espiritual, de agora não conseguir enxergar o mundo com os óculos da visão divina, com os óculos da visão de Deus. E aí ele deturpa tudo, aí ele bagunça tudo. Contudo, isso não foge ao princípio. Que princípio? A criação, ela deve refletir, e através dela, Deus deve ser glorificado. Mas não só isso. Além da criação, os próprios animais, a criação irracional, ela deve glorificar a Deus, e ela foi feita para isso. Veja que coisa interessante, veja que coisa formidável. Quando você percebe que o homem, dentro da sua racionalidade, pelo menos boa parte dos homens, não se preocupam em glorificar a Deus. Por outro lado, você percebe que a criação irracional, os animais, eles vivem para a glória do Senhor. Olhem só aí, Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 20. Isaías 43, versículo 20. Aqui dentro da promessa de restauração que Deus faz ao povo de Israel, da libertação do cativeiro babilônico, isso Deus já havia previsto anos antes de acontecer, centenas de anos antes de acontecer, e aí dentro dessa profecia ele faz referência a esse fato. Que fato? Que a criação irracional, ela glorifica a Deus. Veja aqui a parte inicial do versículo 20, Isaías 43, parte inicial do versículo 20, olha só, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Então veja o que é dito aqui, os animais irão glorificar a Deus, os chacais, os avestruzes. Então, é por isso que lá no Salmo 150 nos é dito: todo ser que respira, faça o quê? Louve ao Senhor. Então, se você tem respiração, você é um devedor da glória de Deus. Se você tem vida, você é um devedor de glorificar a Deus. Ah, mas eu não faço. Bem, conforme nós falamos na semana passada, aí é outra coisa, mas isso não lhe tira da responsabilidade, isso não lhe tira da obrigação. Então veja, a criação no seu sentido geral, ela deve servir para a glória de Deus. A criação irracional, ela também glorifica o nome do nosso Deus. Não só isso, os anjos, os seres espirituais, também, eles vivem para a glória de Deus. Infelizmente, uma parte desses anjos se rebelaram e não cumprem hoje com esse objetivo de glorificar a Deus. Contudo, existe uma parte restante dos anjos que vivem sim para ministrar louvor, para ministrar adoração, para estarem continuamente na presença de Deus, honrando e glorificando o seu nome. Veja, por exemplo, o que o autor aos Hebreus fala acerca disso. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 1, versículo 14, melhor dizendo, referindo-se aos anjos.
referindo-se aos anjos. Hebreus 1,14. É interessante que aqui nesse texto de Hebreus capítulo 1 é feita essa comparação entre Cristo, aquele que revela Deus, o próprio Deus, e os anjos, mostrando a superioridade da pessoa de Cristo, até mesmo em relação aos anjos. Então, dentro da descrição que o autor sagrado faz aqui no capítulo 1 de Hebreus, ele faz menção à questão dos anjos. Eu queria destacar esse fato, que os anjos, eles são seres que servem a Deus, adorando a Deus, exaltando ao nome do Senhor. Veja, em relação aos anjos, olha só o que o autor sagrado diz aqui, quanto aos anjos: não são todos eles espíritos ministradores. A palavra ministrar aqui no sentido de servir, a palavra ministrar aqui no sentido de servir, dando louvor, prestando culto, prestando adoração, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Interessante, né? Porque existe essa dupla função aqui angelical, né? Eles vivem para render glória a Deus e também são ministros de Deus para auxiliar o povo de Deus, que somos nós aqui na terra, né? Aqui, fugindo um pouco dessa visão distorcida, né? Que cada um tem um anjo da guarda, isso não existe, né? Agora que os anjos do Senhor, conforme a palavra diz, acampem ao redor daqueles que servem a Deus, isso com toda certeza. Então, os anjos, eles servem para, melhor dizendo, os anjos, eles vivem para servir. Eles servem a Deus e eles servem ao povo de Deus. No serviço a Deus, o que é que eles fazem? Adora a Deus, adora a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi a visão que Isaías viu lá no capítulo 6. Quando você vai também para o livro de Apocalipse, você percebe em vários momentos os anjos realizando justamente esse serviço. Que serviço? Adoração a Deus, adoração ao Cordeiro, de eternidade e eternidade para todo sempre. Então veja, meus irmãos, os anjos, eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus. Os animais irracionais também, a própria criação também. E agora o que é que se espera de nós, que somos povo de Deus? O que é que se espera de nós, que fomos remidos pelo Senhor? O que se espera de nós, que fomos regenerados por Deus, que fiquemos inativos quanto a essa necessidade? Não, meus irmãos, temos essa obrigação, porque, conforme eu falei, nós somos criados e recriados em Cristo Jesus para esse fim, glorificar a Deus. Mais uma vez, eu queria fazer menção aqui do texto de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, abram por favor aí, 1 de Pedro capítulo 2. Ninguém escapa a essa necessidade, ninguém escapa a essa obrigação. Às vezes as pessoas até questionam, talvez você já tenha escutado até esse questionamento: será que Deus, ele é um Deus vaidoso e por isso ele quer que todos glorifiquem o seu nome? Não. Ele exige a adoração por aquilo que ele é, o Deus perfeito, o Deus de toda a glória, e não existe ninguém semelhante a ele. Não existe ninguém que se iguale a ele, quer no céu, quer na terra, por todas as gerações, espalhado por todo o universo. Então ele detém essa prerrogativa pelo que ele é naturalmente. Pelo que ele é naturalmente. Então, não é por causa de vaidade, não é por causa de orgulho, não, jamais. Mas pelo simples fato, se é que a gente pode dizer assim, Deus, ele é o que é. Por isso nós devemos glorificar o seu nome. Ponto. Ok? Então, veja aí, 1 de Pedro 2,9. Veja. Vós, porém, nós, salvos, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja agora o objetivo: a fim de proclamardes as virtudes, as qualidades, os atributos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos aqui, meus irmãos, essa obrigação de refletirmos a glória de Deus através dos seus atributos. Nós temos essa obrigação. Quer seja quando nós proclamamos a palavra do Senhor, fazemos testemunho acerca de Deus, quer seja quando a gente vive no temor do Senhor, de uma forma ou de outra, a gente vai alcançar esse objetivo. Quer seja quando a gente se reúne com o povo de Deus, como igreja sua, como nós fazemos semanalmente. Com que objetivo? Glorificar a Deus, glorificar o Senhor. Então, nós fomos recriados em Cristo Jesus para esse objetivo. Repito,
quando nós adoramos a Deus corporativamente falando, ao longo de toda a nossa vida aqui na terra, e quando nós testemunhamos acerca de Deus, quem Ele é, o que Ele faz, então através destas coisas, nós estamos glorificando a Deus. Então, todas as coisas foram feitas para render glórias ao Senhor. A criação, no seu sentido geral, a criação irracional, os anjos e, sobretudo, a igreja de Deus, o povo de Deus aqui na terra. Então, esse é o segundo motivo. Então, essa é a segunda razão. Mas não só isso. E já eu vou abrir a oportunidade aqui para os irmãos fazerem os seus comentários. Em terceiro lugar, nós devemos viver para a glória do Senhor. Nós devemos glorificar a Deus, porque Deus vai julgar aquelas pessoas que não o glorificam. Deus, Ele vai julgar aquelas pessoas que não o glorificam. De todas as criaturas existentes na terra, só duas deixam de dar glória a Deus. Quem são essas duas categorias que deixam de dar glórias a Deus? Os anjos caídos e os homens pecadores. Então a gente percebe que existe essa indisposição, a gente percebe que existe essa resistência. No caso dos anjos, definitiva. No caso dos homens, alguns resistem, mas uma vez que eles sejam vencidos pela graça, essa barreira ela vai ser eliminada. Então, Deus vai lançar no futuro tanto uma como outra categoria de maneira eterna, de maneira definitiva. Por quê, meus irmãos? Por quê, minhas irmãs? Conforme nós estamos falando, dentro dessa lógica que nós estamos traçando, se todas as coisas existem para a glória de Deus, e a gente já viu vários aspectos disso, então, se você não glorifica a Deus, você perde a razão da sua existência. E por isso Deus vai punir estas pessoas eternamente. Por quê? Se não vivem para a sua glória, não vivam. Se não vivem para a glória de Deus, que sejam condenados. Então, essa é a perspectiva que Deus tem para aquelas pessoas, tanto anjos como também homens que se encontram nessa situação. É um pouco duro, com certeza, mas é a realidade que nós temos na palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente percebe e enxerga essa dureza, porque a gente olha dentro da perspectiva humana, das pessoas que serão julgadas e punidas por não darem glórias a Deus. Mas a gente não olha o lado de Deus como Deus que é, e a pessoa a quem nós devemos glorificar. Então a nossa perspectiva não deve ser as pessoas que estarão perdidas. A nossa visão deve ser em Deus, a quem nós devemos toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Então, que nós saibamos disso, que nós sabemos isso. Deus julga todas aquelas pessoas que não glorificam, que se recusam a glorificá-lo. Aí você pergunta, e onde é que tem isso na Bíblia? A grande questão é essa, né? Onde é que tem isso nas Escrituras? Tem sim, meus irmãos. Abram aí, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. É interessante porque as pessoas elas vivem uma vida resistindo. Glorificar a Deus, render glórias ao Senhor. Elas vão resistir, mas vai chegar um momento em que ela vai fazer isso. Só que vai ser num momento extremamente negativo para a sua vida. Olha só, Filipenses capítulo 2. Versículos 10 e 11. Diz o seguinte a palavra. Eu vou ler a partir do versículo 9. Pelo que Deus também o exaltou, referindo-se a Cristo, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo, Salvador, nosso Deus. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos e irmãs, isso já aconteceu na história da criação de Deus, seja ela física e espiritual, de todos glorificarem a Deus? Não. Vai acontecer quando? Exato, na consumação de todas as coisas. Que queira ou que não queira, entendeu? Quando Deus reunir os anjos, os homens, entendeu? E eles forem julgados perante o trono do Cordeiro, uns glorificarão e estarão com Cristo na eternidade.
Outros glorificarão e receberão a sentença divina. Estão condenados. E por que eles vão fazer isso? Porque eles vão ter a visão da glória de Cristo. Aquela glória que João viu lá em Apocalipse, que era tão grande que ele caiu no chão. Paulo, da mesma forma, ficou cego, entendeu? Então, isso vai acontecer. As pessoas, contra a sua vontade, contra a sua disposição, vão glorificar a Deus. E depois vão passar para o estado de condenação eterna. Mas eles não vão para lá enquanto não glorificarem a Deus, porque todo ser que respira vai glorificar a Deus. Que cena fantástica. De um lado é fantástica para nós, que iremos glorificar a Deus e viver com Ele eternamente, mas é uma cena aterrorizante, melhor dizendo, para aquelas pessoas que não. Os anjos também, os anjos caídos, as pessoas também, os homens rebeldes, irão glorificar a Deus, irão ser apartados eternamente das suas presenças, como disse Cristo, para ficarem com o diabo e seus anjos. Então, todos vão glorificar a Deus. Por isso que a gente vai glorificar, de uma forma ou de outra. Por isso que a gente glorifica, de uma forma ou de outra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você encontra aqui 3 razões. Você encontra aqui 3 motivos pelos quais nós devemos glorificar a Deus. Porque Ele nos criou, porque Ele fez todas as coisas para render glória ao seu nome, e porque Deus julga aqueles que se recusam a glorificá-los. Ninguém escapa dessa necessidade. Ninguém escapa dessa obrigação. Ele pode até resistir aqui, ele pode resistir agora, mas um pouco mais adiante, na consumação de todas as coisas, nem que seja para anteceder a sua condenação, ele vai glorificar a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que recebe toda a honra, todo louvor, porque Ele é Deus, e por isso essa é a realidade, por isso essa é a obrigação que Ele exige de cada um de nós. Ok, meus irmãos? Então, segunda pergunta: por que glorificar a Deus? Nós já respondemos. A primeira pergunta qual foi? O que é glorificar a Deus? Já vimos. A segunda pergunta qual foi? Por que glorificar a Deus? Nós também já vimos. Agora nós chegamos à terceira pergunta: como glorificar a Deus? Como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? Como é que isso se dá? Na prática, o que é que eu, você, cada um de nós devemos fazer para que a nossa vida possa refletir a glória de Deus constantemente? Quais são as ações práticas? Quais são as atitudes corriqueiras ao longo da nossa vida aqui na terra, onde através das mesmas Deus ele vai ser glorificado através do nosso viver? Quais são? E aí eu estava vendo um determinado autor, eu até fiz referência a ele, Thomas Watson. Ele colocou 15 razões. Eu disse: não, se eu for ver as 15 razões, eu vou começar domingo, vou terminar só no final do mês. Depois eu posso até preparar um material, e aí vocês ficam com um material mais completo. Mas aqui eu separei pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 razões, 6 motivos ou 6 formas, melhor dizendo, através das quais a gente glorifica a Deus. A primeira delas, primeira ação, a primeira atitude, o primeiro comportamento. Meu irmão, minha irmã, priorize a glória de Deus na sua vida. Priorize a glória de Deus na sua vida. É o ponto de partida, é o passo inicial. Para que você possa viver para a glória de Deus, você tem que priorizar isso na sua vida. O que é priorizar? Colocar em primeiro lugar. O que é priorizar? Colocar como algo importante, fundamental, essencial na sua vida. E é interessante porque quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, através de palavras que o próprio Cristo falou, a gente percebe, irmãos e irmãs, que essa era a finalidade de Cristo na sua vida: glorificar a Deus, glorificar a Deus, glorificar a Deus. E Ele priorizou isso como ninguém jamais priorizou. Tanto é que essa sua priorização, essa sua finalidade, o levou à cruz, após a sua encarnação e a sua vida entre nós. Mas mesmo assim, Cristo teve isto como prioridade. Veja, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8. Abram aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo número 50.
João 8,50. Olha só o que Cristo disse: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Então Cristo não viveu procurando atrair para si glórias humanas. Ele vivia para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus. Apesar das críticas que ele sofreu, das perseguições que ele padeceu, mas esse foi o princípio que norteou a sua vida ao longo de todo o seu ministério aqui na terra. Um pouco antes, lá em João capítulo 7, volte aí por favor, versículos 16 e 18, ele mais uma vez reitera essa verdade. João 7, 16 até o versículo número 18. Olha só o que Cristo fala aqui, gente. Em virtude daquelas perseguições que os judeus faziam contra ele, quanto ao seu ensino. Olha só o que ele diz aqui, versículo 16, versículo 17, versículo 18. Olha só. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Estão lembrados, conforme a gente viu lá no versículo 50 do capítulo 8, que ele não buscava a sua própria glória? Não. O seu ensino não era dele, era o ensino que Deus o havia dado, certo? Versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, Cristo não procurava a sua glória, mas a glória daquele que lhe enviou. Ele não ensinava a sua própria palavra, mas a palavra daquele que lhe enviou. Por quê? Ele não buscava a sua própria glória. Ele não buscava a sua própria glória, o seu próprio louvor. Ele tinha como prioridade a glória do nome de Deus. E aí a gente pode se perguntar, sim, está certo, a gente tem que priorizar a glória de Deus na nossa vida para que possamos dar o primeiro passo, para viver uma vida glorificando o nome do Senhor. Mas isso não ficou claro. Como é que isso acontece de maneira mais detalhada ainda na minha vida? E aí você vai ver pelo menos alguns passos. Em primeiro lugar, a gente vive para a glória de Deus, prioriza a glória de Deus quando a gente renuncia à nossa própria glória. Virtudes que a gente porventura tenha, qualidades que porventura a gente evidencie, porque a gente é tendente para isso, meus irmãos, ou a gente é tendente a isso, de colocar as nossas virtudes como se elas nos pertencessem, e aí querer nos sobrepor às demais pessoas, pensando que nós somos alguma coisa. Não, nós não somos nada, não somos ninguém, a parte da graça de Deus. Se somos o que somos, somos pela graça. Se fazemos o que fazemos, pela misericórdia. Tira a graça de Deus, tira a misericórdia da nossa vida, o que vai sobrar? Um pecador morto em delitos e pecados. Só isso, meus irmãos, só isso. Então, quando você esquece, de si mesmo, pensando que você tem alguma coisa, e você começa a considerar somente a graça de Deus sobre você, isso fica muito mais fácil. Eu acho interessante porque quando a gente vê o depoimento de Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 até o versículo 9, ele faz ali um relato da sua vida, ele fala justamente isso. Ele era judeu dos judeus, ele era fariseu, ele era várias coisas, mas ele chega à conclusão que deixou todas aquelas coisas, as considerou como refúgio para que ele pudesse ter a Cristo na sua vida. Então, é assim, a gente prioriza a glória de Deus quando a gente renuncia à nossa própria glória e entende, compreende que somos o que somos pela glória de Deus. Mas não só isso, a gente prioriza a glória de Deus na nossa vida quando a gente prefere a Deus a qualquer outra coisa ou pessoa na nossa vida. Quando a gente prefere a Deus a qualquer outra pessoa ou coisa na nossa vida. Foi por isso que Cristo falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então essa é a visão certa. A gente tem que ter sempre em primeiro lugar quem é Deus, o que Deus quer para mim e vivenciar essa realidade na minha vida. As demais coisas, elas vêm a reboque, como consequência, não como a razão, não como motivo, entendeu? Então, se eu trabalho, para que Deus venha ser glorificado na minha vida. Se eu estudo, é para que Deus venha ser glorificado na minha vida. O resto é consequência, mas a minha prioridade sempre será Deus, sempre será Deus. Então a gente vive para a sua glória. E não só isso, a gente prioriza a glória de Deus quando a gente se alegra em Deus, em toda e qualquer circunstância na nossa vida. Eu me lembro daquelas palavras do apóstolo Paulo, também lá em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 até o versículo 13,
onde ele sabia estar contente no Senhor em toda e qualquer situação, quer seja quando ele tinha abundância, quer seja quando ele tinha em escassez, quer seja quando ele era honrado, quer seja quando ele era humilhado. É por isso que ele conclui no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Então era alguém que se satisfazia, era alguém que se alegrava com a vontade de Deus para a sua vida. Então veja aqui 3 passos básicos, veja aqui 3 ações básicas para que você possa priorizar a glória de Deus na sua vida, assim como fez Jesus Cristo, renunciando à nossa própria glória, preferindo a Deus acima de qualquer coisa e se alegrando na vontade do Senhor. É a primeira forma, é o primeiro caminho. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós glorificamos a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. A gente vive para a glória de Deus quando, ao longo da nossa vida, a gente deposita a nossa confiança, a gente deposita a nossa esperança no Senhor. Deus, Ele é glorificado em nós. Deus, Ele é exaltado através de nós quando nós confiamos nele. Por quê? Porque a gente reconhece a sua soberania. Por quê? Porque a gente reconhece o seu poder. Por quê? Porque a gente reconhece a sua vontade para as nossas vidas. Quer quando as coisas elas acontecem de maneira positiva para nós, quer quando as coisas acontecem de maneira negativa para nós. Porque é aquela questão básica, né, que sempre a gente fala. Confiar em Deus, quando todas as circunstâncias nos são favoráveis, é fácil, é fácil. A grande questão, o grande desafio é nós mantermos essa mesma confiança, é termos esse mesmo sentimento quando as coisas elas não acontecem segundo aquilo que a gente espera, quando elas vão de encontro às nossas perspectivas, quando elas se chocam com aquilo que a gente pensa que é possível para a nossa vida. Aí onde chega o desafio. E é justamente nessa circunstância que Deus é glorificado, quando a gente confia nele, quando a gente espera nele, apesar dessas circunstâncias. E aí a gente sabe, meus irmãos, por mais que seja difícil, a gente sabe que é somente a graça de Deus na nossa vida, a gente vê que isso é possível, porque nós encontramos histórias de homens de Deus, de mulheres de Deus, que tiveram essa perspectiva. E aqui me vem à mente o exemplo de Abraão. Abram, por favor, aí, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 19, por favor. 18, 19 e 20, certo? 21. Vamos lá. Abraão, veja, esperando contra a esperança. Fez o quê? Creu. Veja, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, no caso 90 anos. Versículo 20. Não duvidou, creu, esperou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, veja o que foi que ele fez, se fortaleceu. Como? Dando glórias a Deus, esperando contra a esperança, entendeu? Biologicamente falando, impossível você gerar um filho com 100 anos de idade, sua esposa com 90, entendeu? Biologicamente impossível, um milagre, entendeu? Mas ele esperava na promessa, ele confiava na promessa, e em fazendo isso ele glorificava a Deus. Tanto é que a gente tem um testemunho dele, e a Bíblia o designa como pai da fé, nosso pai espiritual, ok? Então é esse desafio, meus irmãos, que todos nós somos constantemente, enfrentamos, melhor dizendo, constantemente nas nossas vidas. Crer contra esperança. Você olhar a situação assim, humanamente falando, não vai dar certo. Humanamente falando, não pode acontecer. Mas você chegar e ver além do que a razão humana pensa, além do que a razão humana acha, e considerar Deus e o seu poder. Aquilo que ele prometeu. Deus prometeu, ele não vai voltar atrás, ele não mente. Deus prometeu, ele é todo poderoso para fazer o que ele quer. Ele vai fazer. Quando? Não sei. Sob que circunstâncias? Também não. Mas eu sei que ele vai fazer.
Aí eu pergunto aos irmãos, isso é ou não é um desafio para nós? Porque a nossa carne, ela é incrédula. Pensa numa bichinha incrédula, a nossa carne, entendeu? E quando a gente vem as promessas de Deus, é uma coisa, né? A nossa carne vai se surrando, isso é conversa. A nossa carne vai se surrando, isso não pode. Aí vem o diabo e completa a obra, é uma desgraça, entendeu? Então, a gente tem que lutar contra essas coisas. Porque o diabo, ele sempre procura infundir o quê? Incredulidade no nosso coração. A nossa velha natureza também. Por isso que a gente tem que fazer como Abraão. Como? Crer contra a esperança. E se firmar na promessa do Senhor. Porque assim a gente glorifica a Deus, a gente exalta o nome do Senhor. É interessante porque quando você é incrédulo em relação àquilo que Deus promete, em relação àquilo que Deus faz, na verdade você está difamando a Deus. Por quê? Porque você está dizendo que Deus não pode fazer. Já pensaram nisso? Quando você duvida, quando você age com incredulidade, você está dizendo, Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer isso. Então você está o quê? Rebaixando Deus, ao invés de glorificá-lo. Às vezes a gente não percebe, né? São coisas sutis. Mas quando você diz, isso não vai acontecer, isso é impossível acontecer, você está dizendo, o meu Deus, ele é impotente para fazer coisas que são impossíveis. Ok? Então, glorificamos a Deus quando nós confiamos nele. Em terceiro lugar, nós glorificamos a Deus quando nós damos frutos espirituais. Nós glorificamos a Deus quando nós damos frutos espirituais. O que são esses frutos espirituais? São os frutos da salvação, através da mudança de vida que Deus opera na nossa vida, pelo testemunho, pela mudança de caráter, pelas virtudes, pelos dons, enfim, por tudo quanto Deus vai operando na nossa vida após a salvação, depois da salvação. Então, na medida que a gente vai vivenciando a nossa vida cristã, na medida que a gente vai avançando na nossa caminhada e que Deus vai operando a obra de santificação na nossa vida e a gente vai evidenciando esses frutos espirituais, Deus, ele vai sendo glorificado através de nós. Veja o que Cristo falou lá em João capítulo 15. Abram por favor aí, João capítulo 15, versículo 8. João capítulo 15, versículo 8. Olha só o que Cristo falou aqui. Olhem só o que Cristo falou aqui, ó. Nisto é glorificado meu Pai. Como é que Deus é glorificado? Conforme Cristo vai ensinar aqui, ó. Segue o texto. Em que deis o quê? Muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Às vezes as pessoas pensam que o fruto aqui é convertido que você faz, né, através do trabalho de evangelismo. Também, mas aqui a visão que a gente deve ter é mais ampla. O fruto aqui é a mudança de vida produzida pela nossa salvação. É o nosso testemunho, é o nosso andar com Deus, é o nosso comportamento aqui na terra. Por isso que a gente bate tanto na tecla da gente ter sempre um discurso que condiga com aquilo, que a gente possa ter uma prática que condiga com o nosso discurso. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Porque falar de Deus é fácil. O grande problema nosso é viver aquilo que Deus fala através da sua palavra. Porque nós somos falhos e muitas vezes a gente erra. E por isso que a gente tem que lutar, pedir graça a Deus, batalhar, clamar pela sua misericórdia, para que Ele possa estar nos assistindo nas nossas necessidades. Mas na medida em que isso acontece, e que a gente vivencia a novidade de vida cristã, através de ações práticas do nosso dia a dia, Deus, ele vai ser glorificado. As pessoas vão enxergar assim para nós, o que é isso que tem em tu, entendeu? Salvação, meu amigo, salvação, minha amiga. Por que você age dessa forma? É Deus operando, meu amigo, é Deus operando, minha amiga. Então, quem vai ser glorificado? Você ou Deus? Deus. Entendeu? Então, os frutos, eles permitem isso. Os frutos, eles permitem isso. Esses frutos da nossa salvação. Então, por isso que a gente deve cultivar uma vida espiritual, por isso que a gente deve se desenvolver na graça, conforme a gente já estudou, para que essas coisas se intensifiquem e sejam cada vez mais claras nas nossas vidas. Essa é a oração de Paulo aos Filipenses. Bem rapidinho aí, eu sei que eu estou um pouco estourado no tempo. Abram aí, Filipenses capítulo 1, versículo 11. A oração que Paulo fazia pelos filipenses era para que isso pudesse ser visto na vida deles. Quando? Na consumação de todas as coisas. Filipenses capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 9, só para a gente entender que é uma oração que Paulo está fazendo, certo? Olha só o que ele ora aqui, ó.
Versículo 9, Filipenses 1. E também faça esta oração. Que oração? Que o vosso amor, virtude cristã, aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Veja, versículo 11. Cheios de quê? Do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Para quê? Para a glória e louvor? Está vendo aí, gente? Está vendo aí? Fruto para que Deus venha a ser glorificado. Fruto de justiça, entendeu? Então essa oração de Paulo, para que os filipenses pudessem seguir nessa caminhada. Então, através dos frutos espirituais, Deus também ele é glorificado. Ele é glorificado quando a gente prioriza a Ele na nossa vida, né? Quando a gente prioriza a sua glória em detrimento da nossa, quando a gente confia nele, quando a gente dá frutos espirituais, quando a gente louva a Deus, Abram aí bem rapidinho, Salmo 50, versículo 23. Isso aqui é um aspecto da glória de Deus, né? É aquele que a gente expressa mediante o culto, ou no culto, através dos cânticos, através das orações, através da leitura, da expulsão da palavra, da realização dos sacramentos, entendeu? Então tudo isso são formas de nós estarmos glorificando a Deus, só que é mais localizada, mas não deixa de ser. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. E sempre naquela perspectiva, né? Porque a gente não aumenta a glória de Deus quando a gente cultua a Deus, não. A gente declara a mais gente que ela é verdade, ok? Então a gente tem que ter sempre essa perspectiva. Agora Deus já é perfeita, ela nem pode ser aumentada, nem pode ser diminuída, ela já é plena. Agora quando você proclama, outras pessoas passam a conhecer. Então é nesse sentido também que a gente glorifica a Deus. Olha só, versículo 23, fechando o Salmo 50. O salmista dizia, ó: o que me oferece sacrifício de ações de graças, culto aqui, né? Esse vai fazer o quê? Isso. Então, ó, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará no caso a Deus, certo, Reginaldo? E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, meus irmãos, o culto é para isso. É para nós podermos estar manifestando a glória de Deus na nossa vida. Eu peguei aqui uma citação de Thomas Watson. Eu usei esse material dele, né, para preparar o estudo, pelo menos boa parte. E ele falou o seguinte, olha só, abro aspas. O louvor, Thomas Watson, ele disse o seguinte: o louvor é uma obrigação que devemos a Deus. O louvor é uma obrigação que devemos a Deus. Enquanto Deus renova as nossas bênçãos, devemos renovar a nossa devoção. Eu achei fantástica essa frase. Deus renova as suas bênçãos em relação a nós, e o que é que nós devemos fazer? Devemos renovar a nossa devoção em relação a Ele. Existe uma reciprocidade espiritual. E aí eu pergunto, meus irmãos, a gente tem ou não tem bênçãos renovadas de Deus, dia após dia em nossa vida, sim ou não? Ih, rapaz, eu acho que os irmãos não tem, não. Fiquei com medo agora. A gente tem ou não tem bênçãos incontáveis da parte de Deus diariamente? Melhorou, entendeu? Então, se a gente tem bênçãos da parte desse Deus, o que é que a gente deve fazer em relação a Ele? Glorificá-lo. Na mesma proporção, pelo menos, das bênçãos que a gente recebe. A gente está aqui vivo, graças a Deus, com saúde, graças a Deus. E tantas outras coisas que Deus nos dá, né? E a gente às vezes esquece disso. Então que a gente possa impulsionar, que a gente possa nos motivar cada vez mais dentro dessa perspectiva. É como a gente canta: quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e ficarás o quê? Surpreso com o que Deus já fez. Então é isso. Enquanto Deus renova as suas bênçãos, nós renovamos a nossa devoção a Ele. Em quinto lugar, nós glorificamos a Deus quando nós sofremos por Ele. Em quinto lugar, nós glorificamos a Deus quando nós sofremos por Ele. Abram aí, por favor, 1 de Pedro 4. A gente ainda vai voltar, né, às nossas meditações da carta de Pedro, e eu vou esmiuçar esse texto aqui com maior detalhe. É só para a gente pegar aqui esse ponto.
1 de Pedro 4. Pois não, Célia? Salmo quanto, Célia? Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Deixa eu só voltar aqui. Os irmãos podem abrir também lá e abrir aqui também, para ficar já com os dois textos já apontados. Isso. Olha só. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. No caso, Deus dizendo para nós. E o que é que a gente vai fazer com ele? E tu me glorificarás. Está vendo aí? Glorificar a Deus na angústia, né? Quando nós invocamos o nome de Deus, Ele nos responde, e a gente vai o quê? Glorificar a Deus pelo livramento, pela providência, pelo auxílio, pela ajuda, entendeu? Meus irmãos, se a gente começar a pensar, a falar nessas coisas, a gente vai ficar assim, né? Vai ficar assim, atordoado, né? De tantas coisas que a gente deve fazer para Deus, nesse sentido de glorificar o seu nome, porque a gente sabe que Deus nos livra constantemente na nossa vida, e a gente passa por várias situações angustiosas. Invocamos a Deus e a gente vê a sua mão agindo em nosso favor. Quando isso acontecer, glorifiquemos a Deus, glorifiquemos a Deus, glorifiquemos a Deus. Certo? Então, muito bem, Célia, muito obrigado. Então, 1 de Pedro 4, dentro desse mesmo espírito do versículo 15 do Salmo 50, que a gente acabou de ler. Olhem só o que diz aqui o texto da palavra. 1 de Pedro 4, versículos 12 a 16. Eu não vou entrar em detalhes não, só para a gente pegar aqui, Amados, 1 de Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. 1 de Pedro 4,3 agora. Para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Veja, versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, veja, glorifique a Deus com esse nome. Sofrer por Cristo traz glória a Deus na nossa vida. Sofrer por Cristo traz glória a Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque simplesmente pelo fato, se é que a gente pode dizer que é simples, que a gente percebe que a presença de Cristo, a obediência que nós devemos dar a Ele, é muito mais importante, é muito mais gratificante do que um possível sofrimento humano que a gente padece por causa dele. Você pode até me fazer sofrer, você pode até me machucar emocionalmente, fisicamente, mas a graça de Cristo é maior do que isso. E por isso eu me alegro no sofrimento. E é assim que Deus vai ser glorificado. Porque é natural do ser humano, quando ele é acuado pelas situações, reclamar. Mas é sobrenatural no ser humano, quando ele é acuado pelas situações, glorificar a Deus. Isso somente Deus faz. Isso somente Deus faz. Ok? Por fim, nós glorificamos a Deus mantendo a nossa pureza. Mantendo a nossa pureza. Aqui especificamente falando, a nossa pureza sexual. Veja aí, meus irmãos, 1 Coríntios 6, abram aí para a gente fechar aqui, bem rapidinho, estou já terminando, e aí eu vou abrir ainda para os irmãos fazerem perguntas, se for o caso. 1 Coríntios 6, veja, 19 e 20, acaso... 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a situação da igreja de Corinto era essa, em relação a alguns irmãos. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, e a gente sabe que cidades portuárias elas são extremamente pecaminosas no sentido sexual, no sentido moral. Infelizmente está sempre uma coisa associada à outra, e acontecia isso, inclusive com alguns irmãos da igreja,
E é o que é que Paulo diz: tenham cuidado, usem o corpo de vocês para a glória de Deus. Usem o corpo de vocês para glorificar o nome do Senhor, não o pecado, porque o pecado escraviza, condena, lhes afasta de Deus. Mas quando vocês utilizam os seus corpos para a minha glória, não. Então, também através disso. E a realidade de Corinto não muda para nós hoje. A gente vive uma sociedade extremamente sensualizada, entendeu? E aí você vive uma dificuldade grande, e muitas vezes manter a sua vida de santidade por causa disso, entendeu? Nós ainda vivemos no ambiente da carne, a gente é sujeito a determinadas fraquezas, e por causa disso nós somos convocados a glorificar a Deus através do nosso corpo, entendeu? Usando de maneira santificada, de maneira consagrada ao Senhor. Ok, meus irmãos? Então aqui você encontra 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas da gente glorificar a Deus de maneira mais prática na nossa vida, priorizando a sua glória, confiando em Deus, dando frutos espirituais, louvando a Deus, sofrendo por Deus e mantendo a nossa pureza sexual. Então, eu queria fechar mostrando que a glória do nome de Deus deve ser o nosso objetivo de vida. Deve ser o nosso objetivo de vida. E é interessante que esse objetivo de vida, ele não é algo vago. Não, eu vivo para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus. Sim, mas como? Como? Não pode ser apenas frases vazias. Tem que ser algo efetivo, através de ações práticas, ações visíveis, ações comprováveis. Então esse é o desafio que nós temos, de aproveitar a nossa peregrinação aqui na terra, de ajustar cada vez mais os nossos objetivos para esse fim. Que fim? A glória de Deus. Seja quando a situação ela é difícil, eu confio em Deus. Seja quando a situação é tentadora, mas eu priorizo obedecer a Deus. Seja quando muitas vezes eu sou insuflado no meu orgulho, eu me esvazio de mim mesmo e rendo glórias ao meu Deus. Enfim, de acordo com os passos que nós observamos aqui. Então são coisas práticas do nosso dia a dia que Deus nos concede para que através delas Deus venha a ser glorificado na nossa vida. Então, como aplicação, que a gente possa assumir esse compromisso, meus irmãos. Ele requer de nós uma reorientação de vida. Você realmente colocar qual é o meu objetivo? Glorificar a Deus. Como eu vou fazer isso? Aí você vai vendo cada aspecto da sua vida, alinhando com a palavra do Senhor. Aí você vai vendo como isso vai mudando, vai lhe formatando, para que assim você possa, de fato, efetivamente, viver para a glória, viver para a honra do nome do nosso Deus. Então, esse é o nosso desejo. Na verdade, essa é a nossa oração. Para a gente poder cada vez mais, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que nós façamos tudo para a glória de Deus, certo? Então que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós e nos auxilie nesse fim, nesse objetivo. Amém.